Uma ótima tarde a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro de 2020, estamos apenas a 4 dias para terminarmos o mês de outubro. Que essa bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, continue sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Se porventura você ainda não a tem, hoje é o dia aceitável, é o dia favorável, porque o dia chamado hoje, agora, nos pertence. Nem daqui, vamos dizer, 5 minutos, já é futuro para nós, já não nos pertence mais. Mas o hoje e o agora, o momento, é momento aceitável para estar se rendendo. É momento propício, melhor dizendo, para estar se rendendo ao Senhor Jesus, o amado da nossa alma. Hoje vamos estar lendo Jó, capítulo 4, quando vai dizer que Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ias, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? Foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha cabeça. Parou ele, mas não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e, calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria, porventura, o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura, quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde manhã até a tarde são despedaçados e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura, não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Uma palavra que a gente pode entender quando a gente lê aqui o versículo 15, que Elifaz está dizendo que quando sobreveio sobre ele, no versículo 14 ele diz que sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram.
E no versículo 15 ele diz: então o Espírito, esse Espírito está com E minúsculo, portanto não se trata de algo de Deus. Então a gente precisa buscar muito, amados, na palavra do Senhor, as diferenças, porque só de haver um Espírito com E minúsculo está nos dizendo que não é o Espírito Santo. E ele ficou perturbado com esse Espírito que passava por diante dele e ele não reconhecia a sua feição. Ou seja, apareceu para ele alguém ou algo se querendo passar por algo de Deus, mas não era, porque ele teve espanto e teve tremor, e todos os seus ossos estremeceram. E ele ainda diz aqui que os seus cabelos arrepiaram na sua carne. Portanto, amados, infelizmente, a palavra, infelizmente e felizmente, por outro lado, a palavra nos orienta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: não vos maravilheis, porque o diabo, o adversário nosso, ele se transforma até como anjo de luz. Então, amados, que possamos buscar para a nossa vida discernimento de espírito. É um dos dons do Espírito Santo, um dos 9 dons. O apóstolo Paulo tinha todos eles. E muitas vezes a gente busca tantos dons, mas não entende que um dos dons mais valiosos e preciosos para a nossa vida é o dom de discernimento de espírito. Possamos entender quando o Senhor fala conosco e quando o inimigo está usando um vaso, dizendo que é o Senhor e na verdade não é o Senhor, mas é para nos confundir. Oremos nessa tarde, mais uma vez entregando ao Senhor toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Ele é o Deus que é imutável. Todos os dias, Ele não muda. Ele cuida da nossa vida, amados, como ninguém. Se, portanto, você tiver no teu coração alguma dúvida quanto ao que é de Deus ou não, busque nessa tarde. Busque. Elifaz um daqueles amigos de Jó que não precisaria de um inimigo, porque aqui ele já começa acusando a Jó, que todos que passam pela dor, pela adversidade, é porque semearam o mal e estão colhendo o mal. Porém, não era o caso de Jó. Que não venhamos a julgar o nosso irmão por estar passando por uma prova, por uma angústia, por uma luta cruel, porque nem tudo significa que teve pecado, que é consequência de pecado. Mas não, muitas vezes é uma provação, e a palavra do Senhor diz que o inimigo, ali em Apocalipse, ele continua sendo o nosso acusador dia e noite diante de Deus, não mudou. Então, para nos acusar, eu acho que Satanás é o suficiente, não é? Não precisa abrirmos a nossa boca para acusarmos o nosso irmão e chegarmos a uma conclusão que ele está daquela forma porque ele esteve em pecado. Não, a palavra não nos está dando direito para julgarmos a nosso irmão. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse que nós não somos juízes do nosso irmão. Não, porque juiz é Deus. Como nós vamos julgar tendo nós uma trave no nosso olho e querendo tirar um cisco do olho do nosso irmão? Nós já vamos estar orando, vou dar uma pausa devido ao barulho do carro de som. Daqui a pouco a gente entra para estar fazendo a nossa oração. E vai entregando ao Senhor essa causa na justiça, essa enfermidade cruel que só Jesus pode curar, essa inquietude dentro da tua casa, dentro do teu lar, a falta de paz, de harmonia entre os seus. O Senhor é todo poderoso para nos dar a vitória.
Receba a bênção, receba a cura, a libertação, a unção do alto na tua vida nesta tarde. Papai querido, te agradecemos, Senhor, por mais esse início de tarde, esse final de manhã que o Senhor tem nos dado na tua presença gloriosa. Pela vida, pela saúde, por estarmos vivos, Senhor, respirando, sem necessitarmos de nenhum aparelho, mas respirando, Pai, com as forças dos nossos pulmões. Muito obrigada, Papai. Quantas vidas, Senhor, que deitaram ontem, dormiram, porém não acordaram. Ah, Pai Santo, porém estamos aqui, falando com o Senhor. O nosso amado irmão Davi disse que a sepultura e a morte não podem te louvar. Ainda que um dia, depois de ressuscitarmos, quando chegarmos a partir dessa terra, um dia vamos te louvar para toda a eternidade. Porém, aqueles que dormem no Senhor, eles estão dormindo. Ah, Papai, como queremos, Senhor, a vida, como queremos a Tua presença. E nessa tarde clamamos, Papai, por Tua misericórdia para com essa terra, para com a nossa cidade de Uberlândia, o nosso estado de Minas Gerais, para todos os estados da nossa nação. Enfim, Senhor, para o nosso Brasil querido. Muitos dizem que não tem jeito mais para o nosso Brasil, porém a Tua palavra diz que o Senhor dá jeito naquilo que aparentemente não tem jeito mais. O Senhor vai endireitando caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro e nos mostrando os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, e nos mostrando que o Senhor é Deus e que nos tem chamado para esta salvação tão gloriosa, que não tem sido, Senhor, nós é quem temos escolhido o Senhor, mas o Senhor tem nos escolhido para que venhamos, Senhor, acompanhando as suas pisadas e venhamos a dar frutos e frutos em abundância. Oh, aleluia! Papai querido, que nessa vida, no decorrer da nossa vida, no decorrer das nossas provas, que possamos achar, Senhor, encontrar amigos mais chegados que um irmão. Pois como nós começamos a ler nessa tarde, Senhor, esse amigo de Jó, esse amigo entre aspas, que já começa a acusar a Jó, dizendo que ele está somente colhendo aquilo que ele plantou, não sabendo ele que era tudo o que estava acontecendo, era tudo algo por permissão do Senhor, era o Senhor mostrando para o maligno que o nosso amado irmão Jó era fiel, realmente era temente, na fartura, na bonança, na alegria, na tristeza, na saúde e na enfermidade cruel pelo qual ele estava passando. Não é por acaso, Paizinho, que a Tua palavra nos diz que há amigo mais chegado do que um irmão. E o nosso amado Salvador Jesus, diz a Tua palavra que é o nosso irmão. E eu sei que esse é o nosso irmão mais velho, é o que cuida de nós, papaizinho, como ninguém, que entregou a vida em nosso resgate, por nosso favor, em nosso favor, no nosso lugar. Muito obrigada, papai. Muito obrigada pelos amigos que o Senhor tem nos dado, amigos de verdade, amigos que não nos julgam, que não nos colocam, Senhor, para baixo, mas amigos que estão ao nosso lado, ajudando a carregar a nossa cruz. Por mais difícil que tem sido, mas temos encontrado amigos. Porém, por outro lado, em contrapartida, ao longo da vida temos encontrado tais amigos também, que tais quais não precisa de inimigo. Porém, ao Senhor que é o nosso amigo por excelência, o amigo que entrega a sua vida por nós.
e não tem nos chamado mais de servos, mas de amigos. Oh, aleluia! Glória ao teu nome para sempre. Oh, papai, dá-nos discernimento. Dá-nos esse dom, Paizinho, do discernimento de espírito, para que possamos entender, Senhor, quando é o Senhor que está falando conosco e quando é o inimigo usando lábios mentirosos, enganadores, muitas vezes, Senhor, até para nos lisonjear, para dizer que está tudo bem quando não está, mas que possamos ouvir, Senhor, que venhamos a preferir ouvir palavras duras, porém verdadeiras, do que palavras suaves, palavras que venham nos lisonjear, mas palavras falsas. Que possamos entender, Pai, quando é o Senhor que está falando conosco e quando é o inimigo que está usando vidas para tal. Ah, papai querido, que possamos, Senhor, a cada dia buscar esse dom para a nossa vida. Oh, quanto estamos precisando desse dom no meio da tua igreja, para que o inimigo não venha cirandar, Senhor, para que o inimigo não venha brincar com as pessoas, dizendo que é o Senhor quem está dizendo, porém não é o Senhor. Nos ajuda, papai. Dá-nos palavras sábias, palavras vindas do alto, Senhor. Papai, eu peço a Ti nessa tarde, vai entrando com providência dentro desta casa, dessa pessoa que ora comigo, Paizinho. Vai tirando essa tristeza, essa angústia. Ah, Deus, esse espírito de morte, de suicídio, de tudo que não vem do Senhor, não provém de Ti, Pai. Derruba por terra agora, Paizinho. No nome do Senhor Jesus, papai, eu peço a cura para essa vida. Que o Senhor vá curando do alto da cabeça, as plantas dos pés, toda dor, Senhor, toda tristeza da alma, toda angústia, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Eu desfaço pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus todo o mal que está dentro desta casa, toda angústia, toda desarmonia, toda malquerência, Senhor, desavença, caia por terra desta casa agora, em nome do Senhor Jesus, para a glória e a honra do Teu nome, papai. Eu entrego nas Tuas mãos cada vida, cada pessoa, Senhor, porque cada uma delas é importantíssima para o Senhor e o Senhor morreu por cada uma delas, sem fazer distinção, Pai, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu coloco cada uma nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor cuide e responda conforme a Tua vontade, Paizinho. Em nome de Jesus, para a glória e a honra do Teu nome santo. Amém, papai. Que Deus te abençoe e te guarde e entregue ao Senhor toda a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a palavra no Salmo 37. Confia nele e o mais ele fará.